paz do Senhor, que Deus te abençoe. Estou aqui nesta tarde para trazer uma mensagem da parte do Senhor, algo que Deus falou profundamente no meu coração através do livro de Oséias. Oséias foi um profeta escolhido por Deus para nos deixar um grande exemplo, uma grande história usada até os dias de hoje para as nossas vidas. Deus queria usar Oséias para mostrar o seu grande amor naquele tempo onde o seu povo, os seus escolhidos, estavam se prostituindo, estavam se afastando dele, estavam negando a fé, negando tudo aquilo que Deus já tinha feito pelo povo dele até aquele momento. E Deus estava muito triste. Deus não aguentava mais olhar para a terra e ver prostituição, ver o seu povo adorando a Baal, se entregando às paixões, se entregando às concupiscências carnais. E Deus usou naquele momento o profeta Oséias para ensinar ao povo e nos ensinar como é que Deus faz conosco. Porque Oséias representa Cristo em nossas vidas. E nós representamos Gomer, que era a esposa que Deus pediu para Oséias se casar. E a história conta que Gomer era uma prostituta. Deus pede para Oséias, vá e procure no meio de todas as prostitutas da terra uma esposa para você se casar. E ali, dentro da tua história, eu quero te mostrar o meu sentimento de Deus para com o meu povo. Isso é muito profundo. Deus estava triste. Deus estava triste de olhar para a terra e ver a prostituição, e ver o pecado, ver a criminalidade corrompendo o seu povo. Deus não aguentava mais. Então ele precisava de um modelo, alguém que sentisse na pele aquilo que Deus estava sentindo, aquilo que Deus estava querendo mostrar. E foi isso que aconteceu com Oséias. Oséias, como profeta, obedeceu a Deus. Foi e procurou essa esposa e encontrou Gomer. Gomer já tinha filhos que não eram dele, filhos de prostituições. Mas mesmo assim, Oséias casou-se com ela e assumiu esses filhos e ficou com ela e deu de tudo para ela. Mas Gomer não estava satisfeita, porque Gomer ainda não tinha entendido aquele amor. Por que ele se casaria com ela? Por que ela, sendo tão pecadora, imunda, suja, ainda assim havia encontrado amor, casa, comida, roupa, linho, tudo? Gomer não entendia, ela não se sentia satisfeita com aquilo. E a sujeira, a corrupção, a idolatria, o pecado, a prostituição estava tão impregnada nela que ela não conseguia ter bons olhos para aquela situação. E por muitas vezes ela saía, ela abandonava o marido dela e voltava para a vida errada que ela vivia. E esse exemplo é o exemplo que Deus quer deixar para nós. É assim que nós fazemos para com Deus. Quantas vezes Jesus veio até nós, nos buscou, quis nos limpar, cuidou de nós, se colocou como nosso Salvador para nos purificar, nos trouxe até Ele, nos chamou, nos resgatou. E o que nós muitas vezes já fizemos? Saímos, abandonamos a nossa fé, nos corrompemos, voltamos às velhas práticas, deixamos o amor de Cristo, abandonamos a aliança que fizemos com Ele, o traímos e nos entregamos de novo
aquelas paixões imundas, nos entregamos de novo aos desejos da nossa carne, às nossas próprias vontades. Aí eu fico me perguntando por que Gomer, tendo tudo isso, abandonou o seu marido? Porque Gomer ainda não tinha nascido de novo, Gomer ainda não tinha suprido a verdadeira carência que havia dentro dela. Às vezes eu olho para os relacionamentos e eu falo isso por mim mesma, porque por muitas vezes eu tive vontade de desistir, porque existia um vazio dentro de mim que ainda não tinha sido preenchido. E às vezes colocamos isso na outra pessoa, colocamos isso nas pessoas que estão à nossa volta, né? Na nossa família. Jogamos essa carga, essa sobrecarga no outro, as nossas carências, as nossas faltas, o nosso vazio. Culpamos o outro porque nos sentimos assim. Mas quando temos um relacionamento com Deus, verdadeiramente, esse vazio ele é preenchido. E eu acredito que Gomer ainda não tinha entendido isso. Ela não tinha entendido que ela precisava se preencher do Deus vivo. Ela precisava se encher de amor. E não o amor do marido somente, mas o amor por ela mesma. Dela por ela mesma, dela olhar para ela e dizer: eu não preciso mais ser assim, eu não preciso mais cair nessa armadilha, eu não preciso mais olhar para o passado, eu não preciso mais me sujar, eu não preciso mais voltar às velhas práticas, eu sou livre e eu quero ser livre a partir de hoje. Gomer ainda não tinha entendido. E quantas vezes nós não entendemos isso? Porque é o que o inimigo quer fazer. Ele vai fazendo estratégias à nossa volta, nos mostrando a beleza da vida, do mundo, da carne, da concupiscência da carne, os prazeres. E quando a gente se vê vazio, quando a gente se vê longe de Deus, o que o diabo faz? Ele só quer essa brecha para poder entrar. Uma oportunidade para te levar de volta às velhas práticas. E o que Oséias fez muitas vezes? Oséias foi lá muitas vezes atrás de Gomer. Eu fico imaginando Oséias entrando em casa de prostituição atrás da sua esposa, procurando por ela desesperadamente. Cadê a minha esposa? Eu quero levar de volta para casa, eu quero limpá-la, eu quero cuidar dela, eu quero amá-la, eu quero protegê-la, eu quero mostrar para ela o meu amor. E assim Deus faz conosco. Quantas vezes Deus nos busca. Ele quer nos buscar, Ele quer nos salvar, Ele quer nos libertar, Ele quer nos limpar. Mas para isso nós precisamos entender esse amor. E essa mensagem que eu quero deixar para você. Eu não sei quantas vezes você caiu, quantas vezes você se sujou, quantas vezes você errou. Nós fazemos o papel de Gomer aqui nessa história. Deus usa a vida de Oséias como uma parábola para a nossa vida, para os nossos tempos, e não vai ser diferente. Pode passar 1000 anos, ainda será assim, porque a nossa natureza é pecadora. Nossa natureza, ela é prostituta, porque tudo aquilo que colocamos no lugar de Deus, colocamos como ídolos, colocamos como prazer aquilo que desejamos. Se deixamos de olhar para Deus, estamos olhando para outra coisa. Isso é traição, estamos traindo a Deus. Porque um grande exemplo disso que eu quero deixar para você é se nós não somos dizimistas. Quando não somos dizimistas, estamos colocando outras coisas como prioridade. E nisso estamos deixando de ser fiel. E quando deixamos de ser fiel, estamos traindo a Deus. Estamos roubando a Ele.
Então a nossa mudança interior, ela acontece quando a nossa mente muda, quando nós deixamos Deus trabalhar dentro de nós, nos limpando e nos valorizando, porque Deus mostra para nós o nosso valor. Não é possível que quando Oséias muitas vezes foi atrás de Gomer, ele não conseguiu mostrar para ela o valor dela, mostrando para ela que ela não precisava mais se sujar, não precisava mais ela viver naquela vida, que ele estava ali para dar para ela uma nova vida. E é isso que Jesus quer fazer conosco. Ele nos quer dar uma nova vida. Mas nós precisamos querer receber essa nova vida, nos preencher dessa nova vida, preencher esse vazio, essa carência. Muitos casamentos se acabam por conta disso. E a nossa vida com Deus é uma aliança, é um casamento. Nós não podemos colocar a nossa carência no mundo, nas coisas que passam, nas festas, nas orgias, nas distrações. Mas temos que colocar toda a nossa carência, nossa tristeza, nossas mágoas, nossos medos, nossas dúvidas, nossos preconceitos em Deus. Sabe por quê? Porque é Ele que vai trabalhar em nós, é Ele que vai nos mostrar o outro lado da moeda, é Ele que vai nos mostrar como devemos ser e agir. Eu me lembro de tudo que eu fui no passado. Eu me lembro de quem eu fui, de quem eu era, das coisas erradas que eu cometi. E eu ainda posso voltar a ser, se eu não vigiar os meus pensamentos e não colocar em Deus a minha vida todos os dias. Porque a minha natureza é adâmica, a minha natureza é pecadora. E se eu não me policiar, eu vou ser como Gomer, vou sempre voltar às velhas práticas. Então, o que Deus quer fazer na nossa vida é isso. Ele quer nos transformar, Ele quer nos limpar. E só vamos conseguir se fizermos isso aqui, olha. Em toda a história de Oséias, Oséias foi como Cristo. Não desistiu da sua esposa, não desistiu, mesmo ela sendo quem ela era. Porque ali havia um propósito, que era o amor incondicional, que é isso que Jesus tem por nós. É esse amor sem merecimento, que foi derramado por nós. E aqui está o segredo da vitória. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Os caminhos do Senhor são retos, mas os que não andam neles cairão. Para nós, andar com Cristo é vida, mas aqueles que não conseguem andar com Cristo caem. Então, esse é o segredo, andar com Cristo. Deixar Jesus trabalhar na nossa vida, deixar Jesus fazer a diferença em nossas vidas, colocar sobre Ele todo o peso, tudo aquilo que nos afasta dele, olhar para Ele e dizer: Senhor, sem o Senhor eu não consigo, sem o Senhor eu não posso, sem o Senhor eu sou suja, sem o Senhor eu sou pecadora, sem o Senhor eu vou cair, sem o Senhor eu vou voltar para trás, mas com o Senhor eu serei sábia, com o Senhor eu caminharei, com o Senhor eu serei reta. Então que Deus possa te alcançar neste momento e que você possa entender esse amor de Jesus e ser forte, firme e não voltar mais a ser o que você era antes. Chega de se prostituir, chega de pecar, chega de carregar esse fardo pesado que te colocaram, o fardo do mundo, porque o fardo de Jesus é leve.
Você não precisa ser mais quem você era para sentir prazer, alegria. Com Jesus, você tem o verdadeiro amor. Você não precisa se sujar mais. Você não precisa se drogar. Você não precisa se embebedar. Você não precisa se prostituir. Você não precisa. Com Jesus você é livre de tudo isso. Tudo isso que te causa dor, que te causa peso, que te causa angústia. Seja sóbria. Seja sóbrio. Ande com Cristo e faça diferença em nome de Jesus. Amém?